ao nosso Deus. Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Boa noite também àqueles irmãos, amigos que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos abrir, meus irmãos, mais uma vez no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registrou o evangelista Marcos, no capítulo 14. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos escreveu Marcos, no capítulo 14. Pela manhã, nós já explicamos aos irmãos como adotaremos nossa metodologia de exposições bíblicas ao longo deste ano, e eu peço licença àqueles que me ouviram para que eu possa repetir algumas dessas instruções para aqueles irmãos que não estiveram pela manhã. Eu disse, meus irmãos, que nos cultos de ceia do Senhor, a cada primeiro domingo do mês, nós sempre abordaremos um texto, uma mensagem relativa à ceia, relativa ao sacramento. Então, nós ocuparemos tanto o culto matutino quanto o vespertino com uma mensagem relativa à ceia do Senhor. Nos demais domingos, nós seguiremos aquele plano das exposições em série, como eu já havia comunicado aos irmãos, iniciando já no próximo domingo, com a graça de Deus, nos 10 mandamentos. Depois, prosseguiremos na oração do Senhor, o Pai Nosso. E, por fim, faremos a exposição das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Então, essas serão as séries, essas pequenas séries que nós trataremos ao longo deste ano. Uma outra coisa que eu disse é em relação à metodologia de exposições bíblicas. Há uma ciência chamada homilética que auxilia os pregadores na maneira como eles devem expor o texto bíblico. E há 3 principais escolas que nos ensinam a expor o texto bíblico. A primeira delas é a chamada o sermão temático. Um sermão temático é quando o pregador ele estabelece um tema, como, por exemplo, 10 maneiras de se adorar o Senhor. E aí, a partir desse tema, ele escolhe vários textos bíblicos espalhados pelas Escrituras para fundamentar cada um dos seus tópicos, cada um dos seus pontos. Esse é o chamado sermão temático. O sermão textual, que é a segunda forma, é quando o pregador escolhe um determinado texto da Bíblia e ele encontra naquele texto o tema central daquele período, daquela passagem. E então, a partir daquele tema, ele expõe aquele tema usando outros textos da Bíblia para fundamentar os argumentos. Então, ele retira o tema principal daquele trecho e utiliza outras passagens da Bíblia para fundamentar aquele tema. E, em terceiro lugar, existe o chamado sermão expositivo. O sermão expositivo é quando o pregador escolhe determinado trecho das Escrituras e ele retira desse trecho tudo aquilo que se refere à exposição. Por exemplo, ele retira o tema, ele retira os argumentos, ele retira as aplicações. Em outras palavras, tudo acontece dentro daquele texto, embora ele possa usar outros textos como referências, mas os argumentos principais, centrais, que vão fundamentar o tema do sermão, se encontram naquele texto especificamente. Eu tenho por preferência utilizar este último método, o método expositivo, quando eu escolho um texto e discorro em todo aquele texto usando os seus próprios argumentos. Todavia, nestes sermões que nós faremos relativos à ceia, eu optarei pelo segundo modelo, que é o modelo textual, quando eu escolherei um texto das Escrituras e, a partir do tema central daquele texto, ou de um tema retirado daquele texto, eu, então, vou escolher outros trechos da Bíblia para comprovar os pontos ou a ideia que nós utilizaremos. Então, dadas essas explicações, meus irmãos, e eu tenho feito isso com o objetivo puramente didático, para que os irmãos possam, inclusive, aprender mais e melhor a como ouvir a pregação da Palavra de Deus, eu, então, passo agora ao texto propriamente.
Pela manhã, nós tratamos do trecho que vai do versículo 1 até o versículo 9. E eu disse aos irmãos acerca da festa da Páscoa, o que ela significava no Antigo Testamento, o papel do anjo da morte que passou pelo Egito para tirar dali as vidas daqueles que não eram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Também vimos este ato maravilhoso de adoração desta mulher, que não fez caso daquele perfume caríssimo que valia o dinheiro de um ano inteiro de trabalho, mas, ao contrário disso, num ato de adoração sublime, ela derramou sobre o Senhor este perfume, anunciando assim a morte do Senhor que estaria próxima. E o próprio Senhor Jesus Cristo interpretou aquele ato de adoração como, de fato, uma antecipação da sua morte, da sua sepultura. O Senhor já estava preparando os seus discípulos para o fato de que ele seria entregue como o Cordeiro Pascal em benefício do seu povo. Agora à noite, meus irmãos, nós veremos um segundo aspecto deste trecho do capítulo 14 de Marcos. E eu quero convidar os irmãos a que possamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Lembremos-nos que, no primeiro versículo, nós somos informados de que já havia uma conspiração para trair, prender e matar Jesus Cristo. E essa conspiração era tramada especialmente pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Judas Iscariotes, então, se aliou a estes que pretendiam também acompanhar o anjo da morte e, assim, entregar Jesus Cristo à morte. O texto segue dizendo: Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Seguiu, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar ao nosso Senhor. Pai Santo, mais uma vez a Tua palavra está aberta diante de nós para que seja exposta e para que possamos ser por ela edificados. Nós precisamos, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito em nossos corações para entendermos com clareza a verdade do Senhor. Nenhum de nós é capaz de compreender a verdade do Senhor sem que o Teu Santo Espírito poderosamente abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas de Tua lei. Por isso, ó Deus, a começar de mim, que o Senhor possa abrir os olhos
os nossos olhos, os nossos corações, para que amemos a Tua palavra acima de tudo e possamos guardá-la em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Que esta mensagem, ó Deus, seja aplicável a cada um de nós nesta noite, e que, ó Senhor, depois de a ouvirmos, coloquemo-nas no coração, para que ela frutifique poderosamente, e assim nos alimente conforme a vontade do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós pela manhã falamos então de que desde o início Deus, o nosso Senhor, providenciou aquele que seria o Cordeiro para expiar os pecados do povo, a começar de Caim e Abel, quando aquele homem, movido pelo seu próprio ego, por autopromoção, entregou ao Senhor uma oferta que não era aquela requerida por ele. Abel, ao contrário, obediente ao pai, tomou um cordeiro das primícias do seu rebanho e então ofereceu a Deus como sacrifício perfeito. Depois nós nos lembramos do episódio de Abraão, um homem já de 100 anos que, tendo sido alcançado pela promessa, recebeu o seu filho, o filho amado, o filho da promessa. E por ali, por volta dos 13, 14 anos de idade daquele adolescente, o Senhor então requereu que ele fosse oferecido como holocausto. Abraão, como servo temente a Deus, piedoso, obediente, foi até o Monte Moriá a fim de sacrificar o seu filho. Deus não permitiu que ele fizesse isso, providenciando novamente um cordeiro puro, sem mácula, para que pudesse morrer e ali simbolizar o pacto, a aliança de perdão de pecados. Depois vimos também o episódio de Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, que ao libertar o povo do Egito, também passou pela experiência do anjo da morte, aquela última praga dada sobre Faraó, que não havia amolecido o seu coração, antes, pelo contrário, o seu coração permanecia duro, endurecido pelo próprio Deus. Agora, ele foi açoitado pelo Senhor com o anjo da morte. Deus ordenou a Moisés que instruísse aos judeus que todos eles, reunidos em família, pudessem cear o cordeiro sem defeito, sem mácula, e que fosse comido como refeição com a família, cujo sangue fosse então passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, ao ver aquele sangue, pudesse saltar para a outra casa, para a casa seguinte, e então poupar da morte aquele primogênito. Todos os primogênitos do Egito morreram. Aqueles que eram judeus continuaram vivos. Aqueles que estavam selados pelo sangue do Cordeiro foram suficientemente capazes de vencer a morte. Este ato, então, simbolizava, desde o início da história do povo de Israel, o princípio da Páscoa. Eu disse aos irmãos que a palavra Páscoa, no original, significa saltar, pular de um lugar para outro. A ideia, portanto, é que o anjo da morte, ele de fato saltava de uma casa a outra, quando o sangue do Cordeiro era visto por ele. Ele então poupava da morte aqueles que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. E nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, então, assume definitivamente o papel deste Cordeiro pascal. Cristo, ele sofreu na sua carne e derramou o seu sangue. Ele foi até a cruz, veio a esse mundo, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Nele nós vimos a glória do Pai, e tendo então exercido todo o seu ministério, pregado o seu evangelho, ele foi à cruz, para cumprir aquilo, irmãos, que já estava predeterminado desde o Antigo Testamento. Nós lemos nos grandes profetas a mensagem do evangelho, daquele que viria para ser o servo sofredor, que seria imolado, que seria morto em favor do seu povo, aquele que seria entregue como uma ovelha no matadouro,
que iria até a morte sem requerer sua própria justiça, mas, ao contrário disso, entregar-se-ia voluntariamente, para que, por meio dele, o seu povo pudesse ser salvo. E quando Jesus nasceu, a promessa era de que ele se chamaria Jesus para salvar o seu povo dos pecados dele. E assim se fez. O nosso Senhor foi à cruz para salvar o seu povo dos pecados deles. Todos aqueles, portanto, que creem pela fé neste Cordeiro Pascal, neste Cordeiro definitivo, que é o Senhor, aquele que foi imolado, que foi crucificado, morto, eles então escapam do anjo da morte. É por esta razão, meus amados irmãos, que embora nós teremos de passar pela morte física, nós não passaremos pela morte espiritual, pela morte eterna, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aspergiu sobre nós o seu precioso sangue, a fim de vencer a morte, o nosso último inimigo. Portanto, não devemos temê-la como nossa inimiga. Cristo venceu a morte por nós. Assim vivem, portanto, os crentes, alegres no Senhor, sabendo que a nossa vida não termina neste mundo. Ao contrário, ela está para começar, a partir do momento em que, na morte, nós entraremos definitivamente no reino do nosso Senhor, contemplaremos face a face o nosso Salvador e viveremos eternamente com Ele. Mas, meus irmãos, uma outra verdade que nós aprendemos da Páscoa é relativa ao alimento. Jesus Cristo, além de ser o nosso Cordeiro Pascal, Ele é também aquele que é o nosso alimento. É Jesus que é o pão da vida. Ele é quem dá espiritualmente a todos nós, os seus filhos, o verdadeiro alimento para a vida. E aqui, no texto de Marcos, nós somos informados de que, no versículo 12, de que este evento da ceia do Senhor, ele estava exatamente próximo deste período da Páscoa, e era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Esta referência é uma referência muitíssimo importante. Nós acabamos de ler, na carta de Paulo aos Coríntios, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Os irmãos que estão acostumados a fazer bolos, biscoitos, esse tipo de alimento, sabem que um pouquinho de fermento colocado ali é capaz de fazer uma massa inteira se inchar. Assim também, Paulo se refere em sua carta ao pecado. O pecado, ele começa pequeno, como uma pequena porção de fermento. O pecado não começa de uma vez, ele começa a brotar no coração como um pequeno fermento que é ali lançado. E daqui a pouco, se não curado, se não tratado, se não há arrependimento, ele então começa a se avolumar, a crescer, e daqui a pouco, como diz Tiago, ele acaba matando o seu próprio hospedeiro, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, os nossos irmãos do Antigo Testamento foram instruídos a comer dos pães sem fermento, para significar ali a pureza, a limpeza, para significar a originalidade daquele alimento. Um alimento que era absolutamente incorruptível e que, de fato, alimentaria de uma maneira perfeita aquelas pessoas que dele se alimentassem. Meus irmãos, não foi a primeira vez que Deus deu alimento ao seu povo. Os irmãos se lembram que já no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus deu a eles todos os alimentos. O Senhor os colocou num jardim e disse que eles poderiam comer de todas as árvores daquele jardim, com exceção, obviamente, daquela do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse que toda espécie de vegetação era dada ao homem, para que ele pudesse dela se alimentar. E assim foi. O Senhor, ao longo de toda a vida humana, jamais deixou de alimentar o seu povo. Os irmãos se lembram que quando no deserto, naquela experiência terrível do povo de Israel, peregrinando num sol escaldante,
o Senhor também, em determinado momento, deu àquele povo do maná, aquele alimento sagrado que caiu do céu para suprir a necessidade física daqueles irmãos. Bem como também, quando tiveram sede, o Senhor fez com que água saísse da rocha, para ser Ele também a água que mataria a sede daqueles nossos irmãos. Assim, meus irmãos, no ministério de Jesus, do mesmo modo, quando aquela multidão se encontrava com fome, o nosso Senhor não os dispensou para casa. Um dos discípulos teve essa ideia: Senhor, está ficando tarde, vamos dispensar estas pessoas. Ele estava preocupado, porque elas não encontrariam mais lugares para comer. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida, o verdadeiro alimento, Ele disse: não, vamos reuni-las. O que temos aqui? Temos 5 pães, 2 peixinhos, o que faremos com isso? O nosso Senhor disse: vamos reunir em cada grupo. E assim, tendo dado graças ao Pai, ordenou que os discípulos distribuíssem aquele alimento. E assim se fez, meus irmãos. Todos comeram, e o alimento ainda sobrou. Quando aquela mulher estava retirando água do poço, aquela mulher samaritana, o nosso Senhor Jesus Cristo também se aproximou dela e disse: olha, você está tirando água para matar a sua sede, mas eu quero dizer a você que se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. O nosso Senhor, portanto, irmãos, em todos os momentos, significava para aquelas pessoas que depositavam a fé nele, que Ele é o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. Muito embora, meus amados irmãos, nós sejamos alimentados fisicamente, e devemos ser, e devemos cuidar, inclusive, da nossa alimentação, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso devemos comer bem, devemos comer de maneira saudável, para cuidar do templo que o Senhor construiu em nós. O alimento mais importante que todos nós devemos desejar é o alimento espiritual, aquele alimento que é o alimento sem fermento, o alimento puro. E aqui, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma ceia. Jesus estava prestes para comer com os seus discípulos. A preocupação toda do texto aqui está, de fato, em torno daquele que é o verdadeiro alimento. Onde vamos cear? Eles perguntaram. Como serão os preparativos para a Páscoa? E muito embora a cabeça daqueles nossos irmãos discípulos estivessem focados nos aspectos muito mais terrenos, Jesus estava focado no aspecto espiritual. Então, ele ordenou que eles fossem a uma determinada cidade, procurassem a determinado homem que estava com um cântaro de água. Por que um cântaro de água e não outra coisa qualquer? Exatamente porque Jesus devia ensinar que Ele é a água da vida. A verdadeira água que Ele dá é aquela água que não permite que mais tenhamos sede. E Jesus então disse que eles deveriam se aproximar, conversar com aquele homem e entrar naquela casa. Tudo aconteceu conforme o nosso Senhor havia dito. Versículo 16, saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes havia dito, prepararam a Páscoa. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele sendo o nosso verdadeiro alimento, não nos deixa faltar absolutamente nada que é necessário para a vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas de descanso. E mesmo que eu ande por um vale sombrio como a própria morte, a misericórdia dEle, a bondade dEle me perseguirão todos os dias, até que eu me encontre com Ele definitivamente. Os verdadeiros servos do Senhor descansam no Senhor. Eles não têm preocupações deste mundo. O Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que os animais, especialmente os pássaros, os pardaizinhos, eles andam por aí. Ninguém cria pardais. No entanto, não lhes falta alimento. E o Senhor alimenta essas aves. Eles não plantam, não colhem, contudo, o Senhor lhes dá o alimento. Do mesmo modo, as vestes, os lírios do campo, são aquelas plantas belíssimas, contempladas por todos nós, cuja beleza se destaca aos nossos olhos,
mas elas mesmas não tecem, não fiam. No entanto, o nosso Senhor as veste com glória maior do que a glória de Salomão. De modo, irmãos, que o nosso Senhor disse que são os gentios que procuram essas coisas. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, como nos vestiremos? E o Senhor então diz que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E quando fizermos isto, as outras coisas serão acrescentadas. Aqui, nesse ambiente de ceia, esta verdade também está sendo ensinada. Aqueles discípulos estavam preocupados com os preparativos, com as coisas deste mundo, com os aspectos terrenos, com os espaços, com a mobília, com os elementos. Mas o Senhor estava indo além destas coisas, porque estas coisas Ele providenciaria com muita facilidade, como de fato o fez. E, novamente, eu chamo a atenção para o versículo 16. O texto diz, achando tudo como Jesus lhes tinha dito. Porque o nosso Senhor, ao decretar as coisas, Ele jamais frustrará os desígnios de seu próprio coração. Tudo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, assim de fato acontecerá. E na sequência do texto, irmãos, nós somos então mais uma vez chamados a perceber o aspecto do alimento. Porque quando Jesus anuncia aquele que o trairá, ele usa uma expressão muito interessante no versículo 20. Aquele que o trairá é um dos 12. Mas Jesus poderia escolher identificá-lo com um dos aspectos físicos. Aquele que tem o cabelo assim, aquele que tem uma mancha dessa maneira, aquele que usa uma roupa tal. Mas, curiosamente, Jesus identifica o traidor como aquele que mete comigo a mão no prato. Veja que coisa interessante. Aquele que come comigo. E aqui a referência de Jesus é quanto ao fato de que comer junto, comer em família, representa a mais sublime unidade. A reunião em família para se alimentar em torno da mesa representa unidade, representa também comunhão, representa parceria, representa cumplicidade. Quando você convida alguém para sentar à sua mesa e comer com você, significa que você está trazendo aquela pessoa para a sua intimidade. Ela provará do seu alimento, ela participará das graças que Deus tem dado a você. E foi assim desde o início, meus irmãos. O nosso Senhor sempre desejou que o seu povo mantivesse comunhão com Ele em torno do principal alimento, a palavra. A palavra de Deus é o nosso principal alimento. A verdadeira comunhão, meus irmãos, da igreja se dá em torno da palavra. Eu sei, meus amados irmãos, que é muito bom, é muito saudável, é muito desejável que nós tenhamos comunhão e confraternização entre nós em outros momentos. Reuniões para comermos uma pizza, fazermos um churrasco, reuniões para nos encontrarmos, para contarmos o nosso dia a dia, para compartilharmos as nossas ideias, para cantarmos parabéns. Estas reuniões são desejáveis, elas são úteis, são importantes para a igreja, mas elas não são a verdadeira comunhão da igreja. A verdadeira comunhão, conforme as Escrituras nos ensinam, é a comunhão em torno da palavra de Deus, em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro alimento. A verdadeira comunhão da igreja é quando nós estamos, então, reunidos em culto público ao Senhor, como estamos aqui nesta noite, em torno da palavra de Deus e em torno da mesa do Senhor. Esta é a verdadeira comunhão. E é por isso que nós somos instruídos pelas Escrituras a jamais participarmos desta comunhão de maneira indigna. Por isso o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos que estavam ceando ali na igreja de Corinto, eles estavam fazendo erradamente.
Paulo diz, vocês se reúnem, mas eu não vos louvo em relação a isso, porque vocês fazem separatismo, cada um se reúne em seu próprio lugar, cada um come antecipadamente a sua própria comida, e então ele diz, mas eu entrego a vocês aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que foi traído, nosso Senhor partiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo, ou seja, Paulo utiliza a ceia do Senhor como símbolo máximo da unidade, da verdadeira comunhão do povo de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o nosso Senhor utiliza esta referência a Judas Iscariotes, aquele que aparentemente fazia parte da comunhão em torno de Jesus Cristo, era aquele que o trairia. Então Jesus mostra aqui a gravidade da participação na ceia do Senhor de modo indigno. É por isso que nós, reformados, temos um apreço pela mesa do Senhor. E é por isso que nós exortamos a todos aqueles que, quando forem participar da mesa do Senhor, possam examinar os seus próprios corações, provar se de fato estão na fé, a fim de que não comam juízo para si. Aqueles que ainda não fizeram a sua pública profissão de fé, também não podem participar desses elementos, porque só podem participar aqueles que assumem diante do corpo de Cristo, a igreja, o seu compromisso. Portanto, irmãos, ao participarmos destes elementos, devemos levar em consideração a comunhão genuína com o nosso precioso e único alimento espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos trair o nosso Senhor, como fez Judas, comendo indevidamente de sua mesa. Não devemos nos aproximar da mesa do Senhor se houver em nós indignidade. É por isso que devemos clamar pelo perdão do Senhor. É por isso que devemos, como lemos pela manhã em Lamentações de Jeremias, colocar a nossa boca no pó, clamar por esperança, a fim de que os nossos pecados sejam perdoados e assim, pela fé, confiados na graça restauradora do Senhor, nós nos aproximemos da mesa para cearmos com Jesus Cristo. Enquanto comiam, meus irmãos, Jesus então celebrou a ceia, demonstrando que aquele pão e aquele vinho permaneciam pão e vinho, mas eles agora simbolizavam o próprio Senhor Jesus Cristo. Era o corpo de Jesus que estava prestes a ser martirizado na via da cruz, e ali, exposto publicamente ao desprezo, ele derramaria o seu sangue, a fim de, tanto na carne, quanto em seu sangue, significar, de fato, a vitória sobre a morte. Por isso, meus amados irmãos, Jesus, ele é o Cordeiro Pascal definitivo, aquele que foi até a cruz e morreu definitivamente para selar com seu sangue aqueles que recebem a vida eterna. Todos aqueles que olham para a cruz, eles recebem o sangue do Senhor nos umbrais das suas portas. A morte já não mais passará sobre eles. A morte já não mais os atingirão. Bem como também aqueles que se alimentam do verdadeiro alimento espiritual que é Jesus Cristo, de sua palavra, que se fortalecem espiritualmente deste alimento, eles jamais terão fome. Serão alimentados, meus amados irmãos, espiritualmente, de modo a superar todas as carências físicas deste mundo. E como escreveu Martinho Lutero, se perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, ainda assim, a nossa esperança em Cristo é de que nós reinaremos com Ele. Os crentes, portanto, irmãos, não vivem atribulados, mas eles descansam no verdadeiro resgate da morte,
e são alimentados cotidianamente pelo Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, ao participarmos destes elementos, sermos verdadeiramente instruídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e, compreendendo a beleza deste sacramento, tenhamos guardados em nossos corações estes dois princípios: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que definitivamente se entregou por nós, a fim de nos dar salvação. E, em segundo lugar, Cristo, nosso alimento perfeito, aquele de quem nós nos alimentamos eternamente, para que jamais e que nunca mais tenhamos necessidade, tenhamos fome espiritual. A nossa carência espiritual, ela é suprida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, então, nos abençoe e nos prepare, por sua graça, para também nos alimentarmos destes elementos. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros para me acompanharem à mesa, para assim procedermos à ministração da ceia do Senhor.